Eu paguei a promessa junto com a noiva e eu não sabia nada disso, Denilson. Meu amigo Félix, esse fotógrafo aqui já teve algumas experiências. Eu gostaria que você falasse um pouquinho das tuas experiências a nível profissional. O que já você pode contar assim de fatos que você possa dizer, Denilson, apesar de eu ser um cara que registra através da fotografia, mas teve coisas que marcaram minha vida. Com certeza. Então, gostaria que você falasse um pouquinho. Teve alguns episódios que marcaram a tua carreira profissional ao longo desses quase 14 anos? Sim, com certeza. Acho que sempre, né, tem momentos que ficam para sempre gravados, né? E tem um fato, né, na época, mais no meu começo, eu fotografava muito eventos, principalmente casamento. E teve um fato de um casal, que era um casal bem simples, bem humilde, mas eles queriam muito contratar o meu trabalho, sabe? Porque eles deixaram de investir em decoração para a festa, para o casamento, para a igreja, para me contratar. Mesmo que no começo a gente não cobrava muito, né? Uhum. Mas, às vezes, quem não tem muito, né, acaba sendo bastante. É verdade. Né? E eu gosto também de ajudar, de fazer com que a fotografia seja um meio de fazer o bem. Vou falar assim, um meio de fazer o bem. E me propus realmente a fazer o meu melhor com esse casal, porque eles passaram uma vida muito, muito complicada, sabe? A noiva, ela tinha passado por um câncer, o noivo também teve alguns problemas de saúde, os dois já estavam bem curados e eles queriam registrar esse momento. E no dia do casamento, aconteceu um fato bem curioso, assim. De repente a gente estava fotografando, foi antes de chegar na festa, foi após a cerimônia na igreja. A gente tem um momento, desculpa, a gente foi antes da igreja, eu estava no momento somente com a noiva e ela me olhou e disse, Gustavo, tem uma tia minha que ela não vai poder estar no casamento, ela está acamada. E eu gostaria de fazer algumas fotos com ela. Você topa ir na casa dela, pra gente ir lá e tal, vai estar os meus parentes, eles vão estar lá. Caramba! Sim, só que antes de tudo isso, olha só que curioso, Denilson. Ela disse assim, eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa porque eu me curei desse câncer. E essa promessa é eu carregar a santa, né, a Nossa Senhora, no colo, descendo uma rua, era no bairro Martelo, descendo uma rua, que era uma ladeira bem grande, até chegar na igreja, e quando eu chegar na igreja, eu vou entregar a santa no altar. Você topa fazer essa caminhada comigo? E eu topo. E era um dia frio, Denilson, um inverno, sabe? E eu sozinho, na época, não trabalhava com assistente, na verdade, sozinho. E a gente estava nessa ladeira, né? E ela segurando a santa. Só que ela também estava sozinha. Então, com aquele vestido enorme e tudo. Então, eu tive que ir de braço dado com ela e tirando selfie pra foto, enquanto nós descia aquela ladeira, porque senão ela ia descer rolando aquilo. Imagina. Lá. Com um vestido enorme e tudo. Ia descer rolando. E eu fui tirando tal, e tenho fotos, deu de selfie com ela, o meu carrinho no final da rua, estacionado e tal. E essa foi a história, a gente chegou na igreja, ela levou daí depois que a gente já estava numa parte baixa, fui conduzindo ela sozinha ali, tirando fotos. E aí a gente foi pra casa da tia dela. Essa tia. E eu cheguei lá e era uma situação triste, assim, sabe? Porque ela estava acamada, ela tava com catéteres, ela estava, sabe? Era vamos dizer assim, um processo final da vida mesmo. Uhum. E aquilo ali me tocou bastante. Me tocou muito, assim, sabe? Eu fiz fotos, fiz ela abraçada com a tia, os familiares, tudo. E eu disse assim, para mim mesmo, que se essas pessoas, né, elas passaram por esses momentos tão difíceis, muitas vezes muito mais difíceis do que o que eu já passei na minha vida. E, mesmo assim, eles estão ali felizes, comemorando, vendo, apesar de tudo que passaram, continuando, seguindo, né? Por que eu, né, não consigo também ter esse tipo de visão, olhar as coisas com mais emoção, com mais empatia, com mais carinho? E aquilo ali me marcou tanto que, a partir daquele momento, um dos principais, vamos dizer assim, características e qualidades que eu fui trabalhando em mim foi a empatia, sabe?
Foi a empatia, é você se colocar no lugar do outro. Isso transcende. Realmente, eu digo que a empatia é a porta de entrada para qualquer relacionamento. Seja ele pessoal, interpessoal, profissional, a empatia, ela abre portas. Sem dúvida, sem dúvida. E para mim foi um momento muito especial, assim, que me marcou muito. Eu conto essa história com emoção mesmo, porque eu paguei a promessa junto com a noiva e eu não sabia nada disso, entendeu? O mais incrível foi que foi tudo surpresa para mim.